Oi, gente, boa noite. Meu nome é Soraya Jordão, sou psicóloga e eu tenho procurado todos os dias postar um vídeo curto que aborde algum tema relacionado à pandemia ou isolamento social. Hoje eu quero abordar um assunto que foi bem divulgado, né, nas últimas semanas, que é o crime de racismo cometido contra uma menina de 15 anos, aluna do Colégio Franco Brasileiro, escola da Zona Sul do Rio. O nome dessa menina é Fatô, é uma menina negra e que no meio do isolamento social, né, em que estamos vivendo e que entendemos que é um tempo de solidariedade, é um tempo de aproximação, né, emocional, na medida em que estamos afastados, né, fisicamente. Essa menina recebe de alguns garotos da sala mensagens hediondas, né, que expressam um franco racismo. E vocês podem perguntar, Soraya, mas por quê, né? Por que você está trazendo esse tema? O que isso tem a ver com a pandemia, com o isolamento social? Eu acho que essa situação, né, ela nos revela algo que se dava antes da pandemia, mas que talvez a gente agora possa perceber a extensão disso, né? Que é do isolamento emocional. Hoje, por conta da pandemia, nós estamos privados, né, de estarmos próximos das pessoas que a gente ama, dos amigos, mas e descobrindo, né, também o quão importante é estar com as pessoas, né? E embora estejamos descobrindo isso, esse grupo de meninos, né, descobriu como forma de diversão, né, exercer a crueldade sobre o outro, né? E eu acho importante como a gente vem conversando, né, nesses dias de isolamento, de quarentena, como a gente vem conversando o que a gente quer, né, retomar, o que a gente quer levar, né, para esse novo momento e o que a gente precisa deixar para trás. Eu achei importante conversar sobre isso, né? O que significa isso, né? Qual o significado que tem que adolescentes mandem mensagem para uma menina, né? Teoricamente uma menina que convive com eles no mesmo espaço há anos, né? E então, primeiro, se convive há tempo e foi impossível para esses meninos qualquer tipo de laço, qualquer tipo de respeito à existência do outro. Segundo, se no meio de um momento em que todos nós estamos nos deparando com a necessidade de nos enlaçarmos, existe um grupo que aponta a necessidade de uma hostilização, esse é um sinal para cada um de nós, né, de que temos uma doença, né, um problema grave entre nós, né? Porque se temos adolescentes de 15 anos, né, mandando mensagem dizendo que negro não é um ser humano, né? Porque comparado com papelão, colocado preço, né? Quanto vale um negro, quanto vale um índio. Primeiro, são meninos que têm uma visão absolutamente deturpada, né? Porque certamente são pessoas que excluem, né, e hostilizam qualquer pessoa que represente uma diferença. Então se inclui aí os
gays, os trans, as outras regionalidades, então, né, qualquer um que tenha sotaque, os gordinhos, os magros demais, os que não estabelecem, não representam um padrão de beleza. Então, certamente todos esses sofrem de alguma forma com esse tipo de comportamento. Mas o que esses meninos mostram é que, para eles, negros e índios não são humanos. Então, se há uma exclusão de outras minorias, no caso dos negros e dos índios é mais que isso. Não se trata de excluir, é de achar que não há pertencimento nenhum, nem pela via da humanização. E se isso acontece, né, nesse momento, que eu acho que o que choca ainda mais é que é um momento de vulnerabilidade de todos nós. Então, se nesse momento de vulnerabilidade isso acontece, isso nos sinaliza que nós, enquanto sociedade, enquanto aldeia, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos fracassando, sim. Tem um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia para educar uma criança. E nós, enquanto aldeia, fracassamos. A escola fracassou. A escola que diz que é uma brincadeira boba? Como assim? A escola quer criar idiotas? Brincadeira boba? Uma brincadeira que diz que o outro não é humano? Não, gente, isso não é brincadeira. Isso é muito grave. E todos nós devemos viver essa gravidade. A escola que tem um currículo, e eu não estou falando exclusivamente dessa escola, eu estou falando que as escolas precisam pensar. Quando embranquece o currículo, quando oculta do currículo as informações que dão um lugar no discurso social aos negros, aos muçulmanos, aos nordestinos. A escola, quando conta a história, né, de forma a maquiar o poder de resistência, e não só o poder de resistência, não, toda a história que também tem, que não é só de um povo que foi subjugado e que encontrou, né, a força de resistência e que se uniu e que criou seu código para superar, para resistir. Além disso, né? E a história, eu falava essa semana com uma amiga minha, a história das dinastias no Egito de negros, que não é contado, né? E os egípcios retratados como brancos, né? Jesus. E tudo isso, há uma colaboração, sim. A escola está colaborando quando faz um currículo que enaltece o poderio, a supremacia branca, né? A escola colabora quando não treina ou não dá condições, instrumentos para que as pessoas que estão ali, né, possam perceber e agir. O professor também, quando tá deixando passar, quando tá dentro de sala e vê a risadinha, a brincadeirinha, a picuinha, né? Um grupinho que ri para um que tá ali oprimido, né? Um inspetor que vê a brincadeira, chamar de macaco, né? Não fala assim, né? Todos nós estamos fracassando, né? Quando a gente lê ou sabe disso e não senta com o nosso filho e filha, né? E pergunta: você viu sobre isso? Na sua escola isso acontece? Tem alguém que você perceba na sua sala que sofre esse tipo de perseguição? Porque, assim, eu não trago boas notícias, né?
se a gente pensa que os nossos filhos, né, não pagam por uma situação como essa, né? Por exemplo, vamos pegar aí esse crime de racismo quanto essa menina Fatou de 15 anos. Se os pais pensam que seus filhos estão protegidos porque são brancos, não. Sabe por quê? Porque se seu filho não responde a um padrão, se ele não responde a um padrão de beleza, se ele tem espinha, se ele ou ela tem espinha, se não tem o cabelo liso, se tem cabelo liso, mas é oleoso demais, se não tem as formas que se espera que tenha, se tem alguma dificuldade na aprendizagem que aparece em sala de aula, se tem alguma necessidade especial, se só não é bonito, considerado bonito pelo padrão que o grupo estabelece, seu filho está vendo tudo isso apavorado, desesperado de ser a bola da vez. Então, quando a gente vê um grupo que exerce a crueldade em cima de um outro e nós não nos preocupamos em pensar o que fazer para tentar ajudar, né? Primeiro proteger essa menina, né? Proteger essa menina, proteger todos aqueles que estão dentro do que se considera uma minoria, porque minoria se comparada, né, ao poder que tem um determinado grupo, às vezes não é nem por uma questão numérica. Se a gente não percebe, né, que isso adoece a todos e que a gente precisa proteger essa menina e tem que pensar como tratar desses meninos e de tantos outros que nós não temos notícia, mas que estão aí, e que os nossos filhos estão sob o mesmo problema, porque você não tenha dúvida, quem não está no grupo dos populares vive a opressão de ser excluído e muitas vezes vai deformando a sua própria personalidade, o seu próprio caráter, né? Para se sentir pertencendo a um grupo que ele sabe que não pertence porque não corresponde a um padrão. Mas aí ou fica no lugar do pau-mandado para não ser a bola da vez, ou fica no lugar daquele que está aprisionado no quarto, se cortando no banheiro, deprimido, achando que é o feio, que é o estranho, que não faz par com ninguém, porque isso também é fruto da visão de uma opressão onde ninguém faz nada, né? E se os seus filhos estão no grupo dos populares, é péssimo também, sabe por quê? Porque seus filhos estão num processo de desumanização e vão viver o desespero da competição, de se sustentar no lugar do perfeito. Isso tem um preço também. Isso tem o preço do transtorno alimentar. Isso tem o preço da depressão. Isso tem o preço da total dificuldade de lidar com qualquer tipo de dificuldade e adversidade na vida. Isso traz uma vulnerabilidade porque o sujeito vive achando que o do lado pode ser melhor. Adoecemos todos, adoecemos todos. Então, eu não estou falando aqui do lugar do negro, porque eu sou branca e eu não preciso me preocupar de entrar numa loja e mostrar que não estou roubando. Mas eu estou falando de um lugar de uma branca que olha para a atitude de meninos brancos e se envergonha. Eu me envergonho disso, porque não basta não ser racista, temos que ser absolutamente contra, anti-racistas. E se você deseja ter um posicionamento na vida, né, que construa alguma coisa coletiva,
olha para o teu filho e pergunta: você viu essa matéria? Isso acontece na sua escola?